Por 27 anos, eu fui o filho perfeito, o herdeiro, o orgulho da família. Até que um dia, eu descobri que meu pai só me amava porque achava que eu era outra pessoa. Meu pai criou o filho da amante como se fosse eu. Por 27 anos, Henrique achou que sua vida era exemplo de estabilidade. Casa em bairro nobre, colégio particular, viagens no fim do ano, presente caro no aniversário e, acima de tudo, um pai que parecia movido por orgulho. Você é minha continuação, Henrique, meu legado. Tudo isso aqui vai ser seu um dia. Era o que ele dizia sempre, com aquele tom seco, mas carregado de promessa. Henrique nunca duvidou. Por que duvidaria? A família perfeita, por fora. A mãe era um pouco mais reservada, carinhosa sim, mais distante, como quem guarda algo que não pode dividir. Às vezes, ela olhava para Henrique como quem olha um espelho rachado. E mesmo ele, sem entender, sentia. Tinha algo estranho naquele olhar. Quase uma culpa silenciosa, mas ele ignorava. Afinal, tinha tudo. Era grato. E naquele mundo cercado de aparências, ser o filho de ouro tinha seu preço, mas também garantia aplausos. O dia que mudou tudo. A mãe morreu num acidente bobo. Bateu o carro voltando do supermercado. Nenhum envolvido. Só ela, o volante e o destino. Henrique ficou devastado. O pai, ainda mais fechado. Silêncios mais longos, olhares mais duros, e um peso que parecia aumentar a cada semana. Até que, organizando os documentos dela, Henrique encontrou algo no computador antigo. Uma pasta chamada Pendente. Dentro, e-mails. Assunto: Henrique nunca pode saber. O título gelou sua espinha. Clique, leitura, choque. Era uma conversa entre sua mãe e uma mulher chamada Luciana. Eu ainda não entendo como deixamos isso acontecer. Ele é seu filho, mas eu o criei como se fosse meu. Seu marido nunca desconfiou? Ele sabe. Ele escolheu o silêncio. E o Henrique verdadeiro? Está bem, crescendo longe de tudo isso. Mas até quando? A dúvida se torna um abismo. Henrique ficou horas relendo. Procurou outras pistas, datas, hospitais, até encontrar 2 registros de nascimento, com datas idênticas, mesma cidade, mesma maternidade, 2 bebês, nascidos com diferença de 17 minutos, e uma nota interna de troca de pulseira na noite do nascimento. Erro corrigido? Não. Encoberto. E a certeza, que desmorona. Henrique não era Henrique. Pelo menos não aquele filho que seu pai dizia continuar. Ele era filho da amante, criado por conveniência, criado para encobrir um erro que ninguém ousou consertar. Henrique encarava o notebook como quem encara um túmulo aberto. As mensagens estavam lá. As datas, os nomes, os detalhes, todos se encaixavam como peças de um quebra-cabeça que ninguém jamais deveria montar. Luciana, a outra mulher, o outro bebê. Mas o que mais doía não era o fato de que ele havia sido criado como o errado. Era saber que todos sabiam, menos ele. A primeira confrontação. Esperou o pai chegar. A mesa do jantar ficou posta, como de costume. Mas dessa vez não houve conversa sobre o trabalho, política ou clima. Você sabia? Ele soltou, seco. O pai o olhou por cima dos óculos. Saber o quê? Que eu não sou seu filho biológico. Silêncio. Nem um tremor. Só o som do garfo caindo no prato. A confissão fria sabia. Henrique ficou em pé. Você sabia? E mesmo assim fingiu por 27 anos? Não fingi. Tomei uma decisão. Uma que você nunca entenderia. Me conta então. Me faz entender. O acordo sujo. Sua mãe descobriu a traição, descobriu a gravidez e quis o divórcio. Mas algo deu errado no hospital. Os bebês foram trocados e ela viu nisso uma oportunidade. Ela me disse: você quer consertar tudo? Crie ele como se fosse seu e ninguém nunca mais precisa saber de nada. E eu aceitei. A dor da substituição.
Então eu fui um remendo? Um disfarce para você manter sua imagem limpa? Você foi criado com tudo que tinha direito. Você nunca sofreu. Nunca faltou nada. Exceto a verdade. A verdade te faria melhor? Henrique tremeu. Engoliu o choro. Você sabe onde está o outro filho? Sim. O golpe final. Ele mora aqui perto. Tem quase a sua idade. A mãe dele morreu faz pouco tempo. Eu tentei manter contato por um tempo, mas era mais fácil fingir que só existia você. Qual o nome dele? Daniel. Henrique respirou fundo. Você o ama? Nunca parei. E com isso, tudo fez sentido. O jeito que o pai o olhava, a frieza disfarçada de rigidez. Ele nunca viu Henrique como dele, apenas como o que sobrou. Daniel trabalhava como entregador. Henrique soube disso depois de vasculhar redes sociais, registros e até visitar o antigo endereço da mãe de Daniel. Curitiba, Zona Norte, bairro de classe média baixa. Paredes descascadas, postes com fios enrolados como teias de aranha. Era o completo oposto do que Henrique conhecia. Mas o que realmente mexeu com ele não foi o bairro. Foi o rosto, a primeira vez que se viram. Daniel saiu do prédio com a mochila nas costas e uma caixa de pizza na mão. Henrique estava do outro lado da rua. Mesmo cabelo, mesmo jeito de andar, mas com um cansaço no olhar que ele nunca precisou carregar. Era como olhar um reflexo, com mais rugas de esforço do que de tempo. Era ele, mas não era. E isso doía mais do que qualquer golpe. A abordagem. No dia seguinte, Henrique pediu uma entrega por um aplicativo e deixou o endereço da antiga casa da avó. Esperou. Ansioso, nervoso como quem ia reencontrar um passado que nunca viveu. Daniel chegou em 20 minutos. Estava suado, educado, mas direto. Boa noite, pedido pro Henrique? Sou eu. Assina aqui, por favor. Henrique assinou, e então disse: Daniel, posso falar com você um minuto? O estranhamento. Daniel recuou. A gente se conhece? Na verdade não, mas talvez devêssemos. Olha, cara, tô no meio do trampo. Se for treta, nem começa. Não é treta, é família. Daniel travou. Franziu a testa. Como assim? Henrique puxou do bolso uma cópia do exame de DNA que havia feito por conta própria, comparando seu material com o registro de Luciana. Compatível. O começo da explicação. Meu nome é Henrique. Sou filho do homem que também é seu pai, mas a história não é simples, e você merece ouvir do começo. Daniel respirou fundo, olhou em volta. Me dá 5 minutos. Ele ligou pro aplicativo e pausou a entrega. Fala. Henrique começou a contar, calmo, quase sem emoção, como quem lê um texto de outra vida. E Daniel silenciou, mas não se mexeu, nem tentou fugir. O olhar que rompe. Quando terminou, Daniel disse só uma coisa: então, eu sou você, e você é o que eu deveria ter sido. Henrique tentou responder, mas as palavras falharam. Ele sabe que você me procurou? Sabe. E vai fazer o que agora? Não sei, mas eu precisava te ver, para saber que era real. A despedida fria. Obrigado por contar, disse Daniel. Mas não sei se quero fazer parte disso. Eu entendo. Aliás, boa sorte com o título de filho do erro. E foi embora. Os dias que se seguiram ao encontro com Daniel foram estranhos. Henrique voltava para casa e sentia tudo, menos pertencimento. O sofá parecia menos confortável. As paredes, menores. A voz do pai, ao fundo, soava mais como o de um estranho educado do que de um homem que te criou. O silêncio. Depois da verdade. Eles pararam de se falar. Não houve briga nem discussão. Só uma pausa. Daquelas que não precisam de som para dizer: tudo entre nós mudou. O pai passava o dia no escritório. À noite, subia direto para o quarto. Nem o jantar em silêncio resistiu. Henrique, agora, era um visitante naquela casa. Uma peça fora do tabuleiro.
Ou pior, um rei que descobriu que nunca teve reino. O advogado, 3 semanas depois, o telefone tocou. Era o advogado da família. Queria conversar sobre assuntos sensíveis. Henrique foi até o escritório. O seu pai está redigindo um novo testamento. Novo? Sim, e... ele decidiu incluir Daniel. Henrique quase não respirou. Ele... conhece Daniel? Conhece. E mais do que isso, pediu um exame de DNA. Confirmou tudo. E eu? O advogado suspirou. Você continua no testamento, mas em condições diferentes. Quais? Menores. A herança do sangue Henrique deixou o prédio zonzo. O mundo parecia girar em câmera lenta. Aquele era o mesmo homem que dizia desde sempre: "Você é meu legado." Mas agora, o legado tinha outro rosto, outro CPF, outra origem. Ele, Henrique, era uma página rasurada. O primeiro gesto de corte. Na semana seguinte, o cartão de crédito corporativo foi cancelado. Depois o carro, já no nome da empresa, foi recolhido. Henrique confrontou o pai, mas ouviu apenas: "Você tem 2 pés e uma cabeça boa. Já é mais do que a maioria." Sem gritos, sem drama, apenas o som seco do fim, um último almoço, quase um adeus. Num raro gesto, o pai o chamou para almoçar. "Você não é menos digno por não ter meu sangue." Mas fui criado achando que era mais do que isso. E agora sabe que não era. Então por que me deu tudo? Porque precisava. E talvez, porque me doía ver no seu rosto aquilo que nunca consegui ter com o verdadeiro. E agora que o verdadeiro voltou. Agora eu tenho escolha. Henrique não respondeu. Não havia o que dizer. Quando o amor é condicionado, a verdade sempre destrói. Não levou nem um mês para que o impensável se tornasse cotidiano. Daniel começou a frequentar a casa. Primeiro aos finais de semana. Depois, uma noite por semana para conversas formais. Até que, em determinado momento, passou a ter cópias das chaves. Henrique descobriu por acaso. Estava saindo para correr quando deu de cara com Daniel abrindo o portão da garagem. Sem cerimônia, sem hesitação. "Você não ia avisar?" Henrique perguntou. "Pensei que você já soubesse. Afinal, é só uma chave." Mas o que doía não era a chave. Era o simbolismo. Daniel estava sendo encaixado onde ele estava sendo apagado. O filho apagado. As fotos de família começaram a mudar de lugar. Algumas sumiram da estante principal. Outras foram substituídas por quadros mais neutros. Henrique percebeu que sua presença estava sendo suavemente eliminada. Nada direto, nada escandaloso, mas perceptível o suficiente para doer. E Daniel? Começava a se vestir diferente, a falar com mais segurança, a adaptar o vocabulário. Ele estava virando Henrique. Ou o Henrique que o pai sempre quis. A reunião de família. O pai organizou um jantar. Primeira vez com os 3 sentados à mesa. "Acho que chegou a hora de oficializar tudo," ele disse, servindo vinho. "Vocês são irmãos, e quero que esse nome, essa empresa, essa família, sigam unidos." Henrique riu, seco. "Unidos? Você apagou 27 anos e acha que um brinde apaga o que eu perdi?" "Você não perdeu nada, Henrique. Você só descobriu que não era dono de tudo." Daniel, calado, observava. Mas os olhos diziam tudo. Ele sabia que estava tomando um lugar. E não sentia culpa. O primeiro embate real. Semanas depois, Daniel foi nomeado consultor da empresa do pai. Sem graduação. Sem experiência. Apenas com confiança. Henrique explodiu. "Você não pode colocar alguém despreparado para dentro só porque tem o seu sangue." "E você teve preparo quando entrou? Ou só achou que merecia por osmose?" Silêncio. "Você se acha melhor porque foi criado na piscina, mas ele é melhor porque nadou sem saber se tinha água." Henrique saiu batendo a porta. A guerra estava declarada. Mas não era entre irmãos. Era entre o herdeiro real e o impostor legítimo. Se Daniel era o novo filho perfeito, Henrique precisava saber de quem e do que exatamente estavam falando. Não por despeito, mas por sobrevivência. Porque pela primeira vez na vida,
Henrique não estava apenas sendo deixado de lado. Ele estava sendo substituído. A busca. Começa. Henrique começou com o básico: redes sociais antigas, fotos antigas de escola, comentários em postagens desativadas. Depois, partiu para grupos de bairro, ex-colegas de Daniel, professores, gente que conviveu com ele antes da virada. E quanto mais cavava, mais a imagem do bom moço começava a rachar. Histórico de ocorrências. Em um fórum de ex-alunos, um comentário chamava a atenção. Lembram daquele rolo que o Daniel arrumou com a filha do síndico? O pai dela foi até a escola. Deu mó barraco. Outro. Cara, esse Daniel sempre foi enrolado. Dizia que era bolsista, mas vivia com celular novo. Tinha uns negócios estranhos com umas entregas. Henrique anotou tudo. Até que encontrou algo mais sólido. 2 boletins de ocorrência. Nada grave. Dano patrimonial e desacato. Mas suficiente para acender um alerta. O que o pai não sabe, Henrique marcou uma reunião com o advogado da família. Se meu pai quer que Daniel herde tudo, ele precisa saber com quem está lidando. Henrique, cuidado com esse caminho. Não estou inventando nada, só estou mostrando quem ele realmente é. O advogado hesitou. Você quer mesmo jogar isso na mesa? Porque depois, não tem volta. Henrique confirmou. Se ele vai dividir o trono, precisa saber que o outro príncipe tem lama até o pescoço. A confrontação privada. No dia seguinte, mostrou os documentos ao pai. O homem leu em silêncio. Virou cada página, sem mudar a expressão. Isso tudo é verdade? É público. Só estava enterrado, como a sua confiança nele. O pai fechou a pasta. Obrigado por me mostrar. Mas não disse mais nada. A reação de Daniel. Horas depois, Daniel ligou para Henrique. Você cavou tudo isso achando que ia me derrubar? Eu só trouxe luz. Se ela te incomoda, talvez você não esteja tão limpo. Quer saber? Pode mexer em tudo, mas lembra, o mundo que você conhece foi dado. O meu, eu construí na unha. E desligou. A guerra agora era oficial. Não era mais sobre sangue, era sobre território. E cada um estava disposto a sangrar. A guerra mal havia começado. E o rei tombou. Foi uma quarta-feira à tarde quando Henrique recebeu a ligação. Seu pai passou mal na empresa. Está no hospital em observação. Correu até lá. Daniel já estava na recepção, sentado com a perna balançando. Cabelo bagunçado, olhar aflito. Nem trocaram palavras, mas os olhares gritaram o que os lábios não disseram. O que acontece agora? O diagnóstico. AVC isquêmico leve. Paralisia parcial. Fala comprometida. Necessidade de reabilitação urgente. Henrique viu o pai pela primeira vez vulnerável. Deitado, entubado, com o rosto torto pelo esforço. Daniel, ao lado, segurava a mão dele. Conversava baixinho, como se fossem velhos íntimos. Henrique ficou na porta, assistindo. Era ele quem costumava estar ali. Mas agora, era espectador da própria ausência. O retorno para casa. Após dias no hospital, o pai voltou para casa, com cuidados médicos, e por decisão da equipe, precisava de ajuda em tempo integral. Não dá para fazer isso sozinho, disse a enfermeira. Alguém da família precisa acompanhar a rotina. Henrique e Daniel se entreolharam. O silêncio durou segundos demais. Vamos dividir, disse Daniel. Pelo menos uma coisa nessa história a gente pode fazer junto. Henrique não respondeu, mas aceitou. O destino os trancou na mesma casa. Agora, a guerra tinha horários, turnos e regras de convivência. O convívio forçado. Durante semanas, Henrique acordava cedo, preparava a medicação, ajudava com os exercícios. Daniel assumia as noites, trocava os lençóis, assistia televisão com o pai, em silêncio. No começo não trocavam uma palavra, mas a rotina forçada foi criando rachaduras no gelo. Você não gosta de chá com açúcar? Daniel perguntou uma noite. Não. Tá explicado porque ele nunca adoçava o meu. Pequenas piadas, pequenos testes, como 2 estranhos tentando saber se ainda é possível ser irmãos. Ou pelo menos,
humanos. O pedido do pai. Num final de tarde, o pai chamou os dois ao quarto. A fala ainda lenta, mas clara. O nome da empresa é Silva & Filhos, e quero que ela continue assim. Henrique e Daniel se entreolharam. Vocês têm escolhas. Podem brigar pelo que acham que merecem, ou construir o que nenhum de nós teve. Verdade. O velho fechou os olhos. A escolha é de vocês. Os dias seguintes foram estranhamente calmos. Demais até. Como se a guerra estivesse em pausa, esperando um novo motivo para explodir. O pai seguia instável. Melhorava um dia, piorava no outro. Até que, numa madrugada fria, a enfermeira ligou para ambos. Ele teve uma parada. Voltou, mas o estado é crítico. Henrique e Daniel correram para o hospital. Chegaram quase ao mesmo tempo. Mas agora, nenhum dos dois se sentia dono do direito de chorar mais alto. A morte sem últimas palavras. Na manhã seguinte, o pai faleceu. Silencioso. Sem carta. Sem bilhete. Sem última conversa. A última coisa que deixou foi um testamento. A leitura do testamento. Uma semana depois, no escritório do advogado. Senhores, o documento foi assinado há 2 meses, e ele deixou claro que seria respeitado integralmente. Henrique respirou fundo. Daniel, calado, de braços cruzados. A empresa Silva & Filhos será mantida, com cotas divididas em partes iguais entre Henrique e Daniel. Surpresa mútua. No entanto, os bens pessoais serão destinados ao único herdeiro biológico reconhecido oficialmente: Daniel. Silêncio. Isso inclui os imóveis particulares, investimentos e o carro de coleção. Henrique engoliu seco. Mas há mais uma cláusula. A cláusula final. Henrique deverá manter o sobrenome Silva e será reconhecido publicamente como cofundador da nova fase da empresa. Daniel deverá incorporar o nome Henrique como segundo nome, por desejo do pai, para que os dois carreguem um ao outro, mesmo depois da morte. Daniel ficou visivelmente desconcertado. Ele quer que eu use o nome dele? Sim, como símbolo de continuidade e de reconciliação. A reação de Henrique sorriu, mas era um sorriso que misturava mágoa e ironia. Então, no fim, ele dividiu o que era dele, mas nos deu o que nunca foi de verdade. Um ao outro. Daniel não respondeu, mas nos olhos, algo havia mudado. Passaram-se 2 semanas desde a leitura do testamento. O luto ainda pairava como névoa fina pela casa, pela empresa, pelas conversas evitadas. Mas o tempo não para, nem as obrigações. O advogado havia marcado uma reunião para formalizar a nova sociedade. Henrique e Daniel estavam prestes a se tornar oficialmente sócios da Silva & Filhos, filhos de nomes diferentes, vidas opostas, e um pai em comum que dividiu mais do que herança, dividiu identidades. O encontro na sala de reuniões. Os dois sentaram à mesa longa de madeira escura. Antes de assinar qualquer coisa, disse Henrique, precisamos conversar, só nós dois. Daniel assentiu. O advogado se retirou. Henrique encarou o irmão. Você se sente parte disso? Parte do quê? Da Silva, da empresa, da história que não viveu. Daniel respirou fundo. Eu me sinto parte da verdade, mesmo que ela tenha vindo tarde demais. O duelo sem gritos. Henrique não levantou a voz, mas cada palavra vinha com o peso de 27 anos. Você cresceu sem pai, mas eu cresci com um pai que amava outro filho por trás dos meus olhos. Daniel não rebateu. Você não roubou minha vida, Daniel, mas agora você quer a continuação dela. E eu não sei se consigo dividir isso com você. Daniel então falou. Talvez a gente não precise dividir o que fomos, só construir o que vem agora. Você acha que é possível? Não sei, mas é isso. Ou virar o espelho rachado que ele foi. O acordo de verdade. Henrique estendeu a mão. Vamos fazer do nosso jeito, sem mentira, sem encenação. E se der errado, a gente erra como irmãos.
Não como impostores. Daniel segurou a mão dele. Fechado. E assim nasce outra história. 2 filhos, 2 nomes, 2 caminhos opostos, que por ironia do destino, ou acerto da vida, acabaram no mesmo ponto. Não há manual para lidar com a verdade, mas há escolha. E os 2 escolheram não repetir os erros de quem os criou. 6 meses se passaram desde a última assinatura. A empresa seguia funcionando, aos trancos e barrancos no começo, mas evoluindo. Henrique cuidava da parte estratégica, Daniel, da operação. Não era uma dupla perfeita, mas era real, sem máscaras, sem rótulos. 2 homens que, mesmo sem sangue em comum, herdaram a mesma dor e resolveram não deixá-la se repetir. A nova foto na parede. Na entrada da sede, onde antes havia apenas o retrato do pai, agora há uma nova moldura. Henrique em Daniel, a geração do recomeço. Ao lado, a frase gravada em metal: legado não é o que você deixa, é o que você conserta. Eu vi essa história de perto. Não vivi, mas contei. E posso dizer, poucas vezes vi 2 destinos tão bagunçados se cruzarem de forma tão justa. Henrique não perdeu um pai. Daniel não ganhou um irmão. Ambos reconstruíram a si mesmos. E no fim, o que eles herdaram não foi dinheiro. Foi um peso. Mas também a chance de aliviar esse peso nos ombros um do outro. Frase final. E nunca se esquece: quem constrói mentira, uma hora, paga com solidão.